Olá, caro aluno, seja bem-vindo. Nós estamos na segunda teleaula de sistemas de informações. A gente vai estar trabalhando aí com a segunda teleaula em relação à tecnologia aplicada às organizações. Meu nome é Marco Rissatomi e a gente está aí no nosso sexto semestre. Bom, como eu falei, estamos na segunda teleaula. No início, vocês já viram todo o conceito em relação ao sistema de informações, principalmente quando a gente fala em vantagens competitivas, vantagens para que a empresa realmente tenha o controle dos dados, controle das informações, para facilitar a tomada de decisão. E hoje a gente vai estar trabalhando com você principalmente quanto a quais as tecnologias que podemos utilizar exatamente para proporcionar a implantação, a instalação dos sistemas de informações na sua organização. Tudo bem? Então, vamos para o nosso tópico, o primeiro slide aí mostrando para você as palavras-chave que a gente vai estar trabalhando hoje. Um dos pontos que eu gostaria de citar aqui é quanto ao conhecimento, a gestão do conhecimento em si e também a questão do GED, que é Gestão Eletrônica de Documentos. É uma das partes bastante importantes que a gente tem como aplicativos para se utilizar, principalmente na área de vocês, e você pode estar usando exatamente toda a tecnologia para controlar os documentos e o conhecimento que você tem juntamente integrado com os sistemas de informação. Então, o resumo da teleaula de hoje aborda aí os conceitos introdutórios sobre informação, conhecimento, gestão do conhecimento, gestão eletrônica de documentos, bem como aí utilização das TI. Então, hoje o foco é realmente nas tecnologias. É lógico que a gente não vai entrar no detalhe em relação à tecnologia no sentido de que você precisa conhecer o desenvolvimento, mas sim quais são as tecnologias empregadas no desenvolvimento e que você possa perceber, que você possa discutir, que você possa analisar juntamente com a equipe de tecnologia, com a equipe de TI, com a equipe lá de desenvolvimento ou com o desenvolvedor ou com o consultor técnico do desenvolvimento de software. Porque muitas vezes o pessoal está propondo alguma tecnologia e, de repente, se você já ouviu falar de uma outra tecnologia, de outros recursos, você tem como base também fazer uma pesquisa, fazer uma forma de discussão para ampliar mais ainda as possibilidades de implantação na sua organização. Para iniciar, a gente vai com uma definição bem rápida aí em relação à tecnologia da informação. O que é o TI, então? No slide está lá, segundo o Batista, em 2006, ele diz o seguinte, é qualquer dispositivo. Então, quando a gente fala em TI, está se falando em equipamento, está se falando em componente eletrônico, está se falando em área computacional, está se falando em software também, mas basicamente os dispositivos eletrônicos computacionais, que têm então capacidade de tratar os dados ou informações tanto de forma sistêmica quanto esporádica. Então, ela mesma, ou seja, o próprio hardware pode estar programado para ter uma certa inteligência, tanto sistematizada ou esporádica, independentemente da maneira como ela é aplicada. Ou seja, você pode estar aplicando na sua organização, na vida pessoal ou em qualquer equipamento. Hoje a gente tem vários produtos eletrônicos, equipamentos, por exemplo, a televisão ou então o próprio carro que está equipado com um recurso de TI e que traz benefícios para ao usuário. Continuando lá, a definição ainda de TI é um conjunto de hardware, então aqui já começa a usar uns termos um pouco mais técnicos, que é o hardware, o software, o banco de dados. Esse é um ponto bastante importante quando a gente fala em sistemas de informações, a rede em si e a telecomunicação. Então, o envolvimento que a gente tem em relação a sistemas, ela traz para nós aí a facilidade em função exatamente da comunicação.
e aí mais particularmente a telecomunicação, através exatamente das redes. E quando a gente fala em rede, a gente está pensando aí, está considerando, né, a rede local, que é o computador dentro da sua organização, onde tem lá fisicamente um cabeamento, ou então a rede também internet. Ela dá acesso aí a outras redes, né, e que você pode ter aí uma comunicação praticamente infinita em relação à troca de informação com outras empresas, outras pessoas, dentro do seu município, dentro do país ou até fora do país também. Bom, agora a gente vai assistir um vídeo só para a gente ver quais são as tendências da tecnologia, como um exemplo, né, para que você possa aí perceber como que a tecnologia está atendendo as organizações. Prever o futuro da tecnologia é praticamente impossível, mas dá para identificar algumas das grandes tendências de 2015. Ligamos nossa bola de cristal digital e relacionamos alguns temas que devem mexer com a tecnologia e com a vida de todo mundo ao longo do ano. Confira! Vamos começar pelo que foi destaque no principal evento de tecnologia de todos os anos, a CES. Em Las Vegas, o que ditou o tom do evento este ano foi a chegada definitiva da internet das coisas. Em 2015, quase 5 bilhões de objetos utilizados no nosso dia a dia passarão a ter chips que permitirão acesso à internet. E mais, em 5 anos, a indústria deve produzir praticamente todas as suas linhas de eletrônicos já com possibilidade de conexão. Pelo menos, esta é a previsão do Instituto de Pesquisas Gartner. Por lá, a gente também conferiu a chegada massiva e até exagerada dos vestíveis. De acordo com o Gartner, este mercado de dispositivos para monitorar atividades diárias e exercícios físicos vai lucrar mais de 7 bilhões de dólares em 2015 e cerca de 21 milhões de smartwatches deverão ser vendidos ao longo do ano. Você já comprou o seu? Aliás, outra pesquisa, esta da Forrester, diz que o iWatch da Apple deve dominar esse mercado. Mas assim como aconteceu com os smartphones em 2016, a consultoria especula um cenário já mais equilibrado com a popularização dos relógios inteligentes com sistema Android. E se você ouviu falar muito das impressoras 3D no ano passado, agora elas vêm com ainda mais força. As vendas globais terão um aumento de 98% em 2015. E para 2016, a previsão do Gartner é que este número dobre. Será também o fim das senhas? Seria o paraíso, né, para quem hoje precisa memorizar diversas senhas diferentes. O IDC acredita que o Touch ID da Apple vai liderar a popularização da utilização de impressões digitais no lugar das senhas. Em 2015, 15% dos smartphones terão identificação através de biometria. O Hadoop, programa voltado para o processamento de grandes massas de dados, deve ganhar muita força em 2015. É o Big Data com maior tendência do que nunca. O software de código aberto promete se transformar em uma plataforma de aplicativos na qual as empresas poderão explorar com facilidade um grande fluxo de dados armazenados. E apesar de toda a evolução e segurança, eles continuam à solta. Em 2015, os hackers vão atacar sites de 60% ou mais das grandes marcas que têm conteúdo hospedado na internet, segundo a consultoria Forrester. Essas empresas podem gastar até 2 vezes mais do que é gasto hoje com segurança digital, cerca de 100 milhões de dólares. Essa é uma tendência nem tão interessante, mas real para este ano. Para fechar nossa lista, números impressionantes. 2015 será marcado pelo ano de investimento recorde em tecnologia. O gasto mundial crescerá 3,8%, atingindo um patamar de 3,8 trilhões de dólares. A China terá a maior participação nesse quesito, colaborando com um aumento de 7,1% na fatia de investimentos dessa área.
Sem dúvida, esses valores mostram a importância e o tamanho da tecnologia no mundo em que vivemos hoje. Claro, vale lembrar que algumas dessas tendências são mais compatíveis com a realidade norte-americana do que com a nossa aqui no Brasil. Mas em um planeta cada vez mais globalizado e conectado, podemos apostar, nós também, que não vai demorar muito para essas e outras tendências high-tech se tornarem realidade por aqui. Se você ficou curioso e quer conferir a lista completa de tendências para 2015, acesse o nosso site. O olhardigital.com.br separou tudinho para você. Confira! Olá, você percebeu então várias tecnologias, né, que estão sendo aplicadas. Hoje já é bem avançada essa questão aí, principalmente da biometria, né, para identificação das pessoas, faz com que então essa pessoa realmente seja identificada no momento em que ela entra, por exemplo, num qualquer portal, né, mas aí num site ou então principalmente no teu sistema de informação. Você tem essa possibilidade de ter a certeza que aquela pessoa vai ter o acesso às informações corretas. Mais algumas informações que a gente tem, vamos no nosso slide aqui para você acompanhar, aí você vai poder acessar outros vídeos, outras notícias em relação à nova tecnologia, falando em stream, que são os vídeos, né? E outros, não só vídeos de forma geral, mas aí você pode acessar várias tecnologias aqui, uma tendência também em tecnologia nesse outro vídeo, aí você pode ler aí, acessar e assistir novos materiais. Bom, falando um pouco sobre banco de dados. O que é um banco de dados, então? Nada mais é do que um repositório. Quando a gente pensa em banco de dados, vamos imaginar assim, você que está acostumado aí a usar uma planilha eletrônica, você pode estar pensando, isso é um banco de dados? De certa forma, parece sim, mas um banco de dados, quando a gente fala em tecnologia e em sistema de informações, significa que eu consigo englobar todos os dados da organização inteira. É esse o foco que a gente tem que dar para um banco de dados. A gente sabe que fisicamente todo o aplicativo tem um banco de dados, vamos dizer assim, particular. Vamos imaginar um sistema do tipo ERP, né? Um sistema do tipo controle financeiro ou então contábil, que faz a apuração contábil, tem um banco de dados específico com todos os lançamentos. E ali os lançamentos são classificados, né? Tanto débito como crédito, então compra, venda, se é imobilizado ou não, se é despesa fixa ou não. Ou seja, você tem ali todos os dados estruturados e é dessa forma que o banco de dados vai trabalhar para você, para a organização. Pensando no banco de dados da organização, significa que todos os bancos de dados de todos os sistemas funcionais, eles estão integrados, estão à disposição sua ou de um gerente ou da própria diretoria da empresa para tomada de decisões, né? Então, vamos lá. No slide, só para a gente entender lá, o banco de dados vem da ideia de que sem os dados, são aqueles dados que você faz a digitação, ou então qualquer pessoa que digita um dado, desde que seja estruturado e devidamente, né, criticado, consistido, né? Então, sem os dados, a capacidade de processá-lo, a organização não seria capaz de implementar com sucesso, a maior parte dos seus negócios. Então, para que a gente tenha sucesso nos negócios, significa que eu preciso ter um banco de dados estruturado e os sistemas de informação capaz de processá-los. E também, nesse caso aqui, não seria capaz de processar tarefas do dia a dia, produzindo informações e tudo mais. Então, o foco do nosso banco de dados é realmente a tomada de decisão. É você enxergar, você ter na mão todos os dados contemplados, né? Eu sempre gosto de fazer, esse é o desenho típico, né? Tecnicamente utilizado para a representação de um banco de dados, e aí a gente pode falar assim, o banco de dados tem outros sistemas. Então, um sistema do tipo ERP, ele estaria alimentando o meu banco de dados. Da mesma forma, um sistema do tipo de gerenciamento lá dos relacionamentos que a gente tem com os clientes, com os consumidores, que é o chamado CRM, também vai estar alimentando o nosso banco de dados. E todos esses dados aqui,
automaticamente estaria disponível também para a contabilidade da empresa, ou então para o departamento financeiro, para todos os departamentos funcionais da organização. Tudo bem? Bom, continuando aqui, um outro conceito que a gente tem para vocês é ampliando um pouco mais a possibilidade de você estar trabalhando com um banco de dados. Então, vamos imaginar o seguinte, agora há pouco eu falei que um banco de dados pode ser, particularmente, cada sistema pode ter um banco de dados particular. Quando a gente precisa desses bancos de dados consolidados, ou seja, um do departamento de compra, outro de vendas, outro da área industrial, eu preciso todos eles consolidados. Como é que eu faço? Então, eu utilizo essa técnica. Vamos lá para o slide? A gente tem lá, ó, Data Warehouse, tá? Então, um Data Warehouse significa o seguinte, é um repositório de dados históricos orientados a assuntos. Ou seja, para cada área funcional, eu posso estar determinando uma forma de pesquisa. Então, eles são organizados. Eu utilizei toda a minha base de dados de todos os departamentos para eu organizar esse Data Warehouse, né? E aí a gente consegue acessar de forma aceitável para atividades de consulta, apoio, tomada de decisão, mineração de dados. Então, a partir do momento em que eu tenho lá um banco de dados, por exemplo, de uma área funcional da contabilidade, né? Eu tenho lá também um banco de dados aqui da área financeira. Como é que eu faço? Eu consolido tudo isso daqui num banco de dados enorme, né? Além dessas duas, mais as outras áreas também, né? Num banco de dados chamado, então, Data Warehouse. E a partir desse momento eu consigo fazer minerações de dados, que é um outro tema que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, continuando lá, Data Warehouse tem um conceito, segundo o Bill Aymond, diz o seguinte, ó, Data Warehouse é um armazém de dados, né, que é uma coleção temática de diversos assuntos integrada, variante no tempo, ou seja, eu tenho um histórico de todo o tempo que eu armazenei, então é importante que você tenha uma estruturação para que você consiga lá consultar dados de 2016, 2015, 2013 e assim por diante, né? Ao longo do tempo você vai ter lá essas informações, também não volátil, ou seja, você não perdeu ele. Para quê? Para as decisões da sua organização e fazer com que o processo seu seja melhor ainda. Então, é isso que prega aí o Data Warehouse segundo Bill Aymond. Ou seja, quando a gente fala em diversos assuntos, significa que eu estou falando exatamente de diversos departamentos. Diversos assuntos porque eu posso estar pensando no seguinte, né? Quando eu comprei uma mercadoria, como que eu posso consultar isso? Ou pela identificação da mercadoria, ou então pela data, e assim por diante. Então, eu consigo fazer essa consulta, porque lá eu tenho tudo organizado, trazendo dessa forma, fazendo exatamente a parte da mineração que a gente vai falar agora. A mineração significa data mining. Vamos para o slide? Está lá, ó, ferramenta para analisar grandes repositórios. Então, como é que ela funciona? Ela vai padronizar, né? Então ela encontra padrões ocultos e infere regras para prever o comportamento futuro. Então, muitas vezes a gente não sabe exatamente como é que acontecem as coisas, né? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho no dia a dia várias transações, várias operações de compra e venda e tudo mais. E ali a gente vai registrando produto comprado, perfil do cliente que comprou, data que comprou, forma de pagamento, mas a gente não tem a caracterização ou classificação dessas informações. A partir do momento que eu aplico o data mining, eu começo a descobrir, ou pelo menos eu consigo estruturar alguma forma de pensar que é aqueles assuntos que a gente falou. Então, eu consigo cruzar algumas coisas, do tipo, olha, aquele cliente com um determinado perfil, que é o perfil esportista, por exemplo. Olha, ele compra esses produtos mais numa determinada época do ano. Por quê? De repente é o verão, de repente é inverno. Então, esse cruzamento de informação é possível exatamente por conta dessa técnica que a gente está falando, que é a exploração dos dados que eu tenho lá no meu banco de dados. Tudo bem?
Aí você pode estar utilizando da melhor forma possível até para você ver como que é o comportamento, né, das pessoas que estão envolvidas com o seu negócio. Então, o data mining, continuando lá, ó, é um conjunto das técnicas, né? Então, um conjunto das técnicas utilizada para explorar e buscar as relações. E aí vem mais um termo aqui, né? Tanto do Data Warehouse, que é aquele que a gente falou agora há pouco, e também o Data Mart, tá ok? Tem como objetivo descobrir o conhecimento que está escondido na imensidão de dados e pode ser utilizado em qualquer área, desde comércio eletrônico, então a gente vai falar daqui a pouco em relação ao comércio eletrônico, que é o comércio na internet, até a vendas, finanças, seguro, produção, contabilidade, saúde e tudo mais, ok? Então ali, com isso, você tem lá uma série de recursos tecnológicos, né? Ou seja, de tecnologia aplicado ao seu sistema de informação e que você pode ter esses benefícios, e aí você vai conversar exatamente com o teu gerente, ou então o teu colega, que também é gerente, ou com o desenvolvedor, para que você possa classificar essas informações e ter mais possibilidade de tomada de decisão, até, de repente, para mudar o seu processo, então, mudar o procedimento, ou então mudar alguma coisa que você vá determinar uma certa vantagem, né? Vai traçar algum objetivo melhor. Tudo bem? Bom, a gente tem agora um vídeo, né? Tem um vídeo ali e em relação à comunicação. Então, é um foco importante a gente saber como que a comunicação se trabalha para que a gente possa também trazer, né? Usufruir desse recurso também. Em 1877, começou no Brasil a revolução de fios e conexões que transformaria as comunicações no país. Pouco depois da invenção do telefone, a novidade chegava aqui graças ao entusiasmo de Dom Pedro II. O primeiro aparelho instalado no Rio em 1877 teria sido um presente do próprio Bell. A linha funcionava dentro do Palácio de São Cristóvão, hoje Museu Nacional. Na mesma época, foi instalada uma linha entre a loja O Grande Mágico, no centro da cidade, e o quartel dos bombeiros. O telefone era uma grande atração que atraía visitantes, curiosos com o aparelho. Foi no século XX, quando o Brasil já tinha se tornado uma república, que aconteceu a merecida expansão do telefone. O Brasil era um grande exportador de café. O país era ligado por ferrovias e das principais cidades emanava um clima de otimismo e animação. Em São Paulo e no sul de Minas, já no final dos anos 20, havia mais de 50 mil telefones. No Rio de Janeiro, então Distrito Federal, mais de 42 mil. No Rio Grande do Sul, eram 18 mil. A expansão acontecia em todo o território nacional. Capitais do Nordeste e do Norte também contribuíram para o aumento de telefones, que em 1929 já eram 160 mil em todo o Brasil. Em todo o país, a expansão encontrou desafios. Os primeiros fios de cobre eram aéreos e descobertos. Os recém-instalados cabos de bondes e os numerosos cabos de energia causavam problemas comuns: desgaste, atrito com outros fios, interferências. Nas zonas rurais, havia ainda os ninhos de João de Barro, que provocavam danos à transmissão. Os pássaros descobriram nos postes um lugar ideal para construir suas casas, e era comum ver ninhos entre os isoladores. Para as empresas e a população estava claro: era hora de mudar. Postes de dimensões modestas foram substituídos por outros mais altos. A ordem era expandir o serviço, estender cada vez mais cabos e conquistar cada vez mais assinantes. Mais tarde, os cabos aéreos foram substituídos por subterrâneos, indutos. Era comum ver operários escavando as ruas para a passagem dos cabos. Nem a Segunda Guerra freou a telefonia no Brasil. O crescimento era mais lento, mas aumentaram as estações automáticas. Em plena guerra, o telefone integrava o país.
Em 1944, já se ligava para 912 cidades. Com o fim do conflito, surgiram novos serviços que facilitaram muito falar com o outro lado do mundo. Então, vejam bem, né? Naquela época se precisou, né, desses recursos, principalmente essa parte física, né, que houve aí um grande avanço, mas hoje a gente percebe que tudo que a gente tem parece que é tão mais moderno, mais, diria assim, mais rápido, mas sem aquela parte inicial, com certeza a gente não teria aí essa modernidade hoje, né? Bom, continuando, a gente tem aí o slide, só para você ver, né? Dá uma consultada, acesse esses vídeos também para você entender um pouco mais sobre a evolução aí da tecnologia. Em telecomunicação, a gente tem esse conceito, segundo o Ster, em 2006, ele diz o seguinte, ó, refere-se à transmissão eletrônica de sinais. Então, é bem isso, né? São informações que passadas por sinais elétricos, né? E que incluem o meio de telefone, rádio e televisão. Então, telecomunicação é exatamente isso, né? E tem o poder de criar profundas mudanças na empresa graças à sua capacidade de reduzir barreiras e distâncias. Então, pensando exatamente nesse ponto, a gente sabe que a comunicação ela é utilizada assim largamente hoje em dia, tá ok? Bom, e os meios de comunicação que a gente tem, né? Devem ser escolhidos do modo a viabilizar as metas dos sistemas empresariais e de informação, possuindo o menor custo possível e, ao mesmo tempo, deixando margens para futuras mudanças. O que significa isso? Significa que é importante você saber quais são os recursos tecnológicos em relação à comunicação, principalmente quando a gente fala em rede, principalmente quando a gente fala em acesso à internet. Isso significa que através dessa comunicação, através dessa ponte que derruba aí barreiras em relação à distância, principalmente, a gente tem acesso a uma determinada transação comercial, ou então, a gente sempre fala da transação comercial porque é o ponto de partida para que a gente possa aí criar divisas e é onde traz recursos para nós e a gente vai poder conseguir exatamente expandir os negócios ou então consolidar os negócios em todo sentido. Então, você pode estar usando exatamente dessa forma. E a partir do momento que eu tenho essa aplicação utilizada, isso não só na sua organização, mas principalmente fora dela. Então, todas as pessoas têm condições de estar comprando um produto seu, por exemplo. Como que se faz isso? Através da comunicação. Você precisa, talvez, aí, homologar uma documentação junto a um estado que não é o seu. Eu estou no Paraná, por exemplo, vamos lá para o Mato Grosso, eu preciso mandar um documento para lá. Como é que a gente faz? Via comunicação. Via banco de dados é a mesma coisa. Os sistemas empresariais, eles se comunicam também. Então, quando a gente está falando em sistemas empresariais que têm, né, a possibilidade de estar controlando a minha informação, com certeza está utilizando esse meio que é a telecomunicação. Vamos lá? Continuando, então, os tipos de meio de comunicação, tem o cabo, par trançado, cabo coaxial, fibra ótica, redes óticas, né? Hoje em dia, muito utilizada a fibra ótica e também o Wi-Fi, né? Que é exatamente esse ponto lá, é o meio sem fio. O sem fio, então, a gente tem lá duas classificações, né? O a cabo e o sem fio, baseado em micro-ondas, satélites, iPods, né? O telefone celular, infravermelho, rádios, redes móveis de dados. Então, tudo isso sem fio, que é o que mais a gente vê e que a gente não vê, né? Se é sem fio, a gente não é palpável fisicamente, mas a gente sabe através de sinais que a gente está recebendo sinal, que a gente está conectado na rede, ou então o meu notebook tem uma visão, ele tem uma comunicação, ele faz lá o pares, né? Emparelhamento que a gente fala em relação a outro equipamento e assim por diante. Tudo bem? Continuando lá, agora rede de computadores, ó, formadas por meio de comunicação também com o intuito de conectar 2 ou mais sistemas computacionais. Então, fundamentais para as empresas e permite aí o compartilhamento de hardware, software, de dados na organização e possibilita o compartilhamento de todos os documentos, inclusive lá, ó, as ideias, os conhecimentos, as opiniões dentro da organização e até mesmo fora da organização.
Então, quando a gente fala e pensa em relação a compartilhar uma ideia, compartilhar um procedimento com o teu colega, ou então com o teu gerente, ou com o teu subordinado, é muito simples. Através de uma rede de comunicação, através da rede de computadores, a gente consegue fazer isso. E o compartilhamento, por exemplo, de uma impressora? Ainda utilizando muito documento impresso, né? Apesar de que tem muitos documentos eletrônicos, quando a gente precisa fazer o compartilhamento de uma impressora, a gente consegue exatamente através da rede de computadores. A impressora é identificada, ela recebe um nome e várias pessoas podem estar utilizando essa impressora, né? Como se ela estivesse conectada no próprio computador dela, ou no notebook, ou até mesmo pelo celular. Tudo bem? Continuando agora, quais são as topologias da rede de computadores? Né? Só para você ter uma ideia, tá? Vamos lá no slide, então. São os modelos lógicos que descrevem aí as configurações, né? Aqui tem uma associação de modelo lógico e físico também da estrutura de uma rede, seja ela em anel ou em barramento, rede em estrela ou híbrida, né? Essa híbrida aí, ela traz aí eu diria, uma associação entre essas daí. Vamos ver se eu consigo mostrar rapidamente para você na câmera de documentos. Só para você ter uma ideia aqui. É muito simples, mas só para você ter uma ideia, essa daqui ó, seria o barramento, né? Então, são vários computadores, aqui no caso são 6 computadores interligados aqui, certo? Numa rede. E numa estrutura de rede anel, que seria isso, ou seja, a topologia em anel seria essa daqui, né? E elas estão conectadas em série, né? Então, para uma informação desse computador chegar até a esse, né? Ele tem que passar por um computador aqui no meio, né? Porque ele faz esse caminho fisicamente, tá ok? Então, basicamente aí para você entender como é que funciona. Vamos para o slide agora, só para você ver mais um material complementar. Você vai ver aí nesses links aí, rede de computadores e tipos de rede de computadores, tá? É basicamente aquilo que a gente já conversou, mas que você pode ter acesso a novas informações, os novos conceitos, diferente do que a gente está falando, mas exatamente da maneira que você precisa saber e poder aplicar na sua organização. Os tipos de rede de computadores, então, vamos para o slide? Depende lá da distância física entre os pontos de uma rede e dos serviços de comunicação providos por ela. Então, quando a gente fala em rede LAN, é um local, tá? Area Network, tá? Então, tudo que a gente está falando aqui é em relação à rede, tipos de rede de computadores e uma das dependências que a gente tem para entender ou para aplicar também qual das redes são as melhores, depende aí da distância. Se eu estou dentro de uma empresa, eu posso estar utilizando local area. O que é dentro de uma empresa, né? Uma empresa, por exemplo, lá de alguns metros quadrados, 100, 200, até 1.000 metros quadrados, eu diria assim, eu consigo colocar ele numa rede LAN. Ou numa rede WAN, ou seja, WAN, né? Que é wide, expandida, quando eu tenho lá a expansão da rede local. A rede de valor agregado, a rede privada virtual. Aqui, quando se fala em rede privada virtual, ela extrapola não só a parte local, ela pode se estender à distância. Eu crio aqui um canal, né, que é um canal de comunicação entre um ponto e o outro, através exatamente de uma rede privada, né, que é a Virtual Private, tá ok? E uma rede de área local chamada lá WLAN, tudo bem? Entre outros modelos que tem de acesso à rede de computadores, tudo bem? A gente tem agora aí mais continuando, né, mais um slide falando sobre material complementar, o que é gateway, né? Então, você pode estar usando aí esse documento para entender um pouco mais. E o Guerreiros da Internet, que também tem uma historinha para você ver. Só para dar uma breve explicação, o que é um gateway, né? Normalmente é o seguinte, é utilizado exatamente para você saber até que ponto você tem a sua rede
vamos dizer o seguinte, você tem uma integração entre duas empresas, então você chega num determinado ponto, você está na sua rede. No determinado outro ponto, dali para frente, você tem uma outra rede, ou seja, você está na divisa, né? Então, o gateway faz exatamente um ponto onde você tem que ultrapassar, vamos dizer assim, e você tem um protocolo para que você seja reconhecido. Então, o gateway faz isso, tá ok? Agora, a gente tem mais um vídeo para você entender um pouco mais sobre as diferenças da tecnologia aqui, principalmente da internet, tá ok? Você sabe como a internet chega até a sua casa? Literalmente. As operadoras usam diferentes tecnologias para levar o sinal até você. E por mais que pouquíssima gente saiba, essas técnicas apresentam diferença na qualidade e até certas limitações na transmissão de dados. E a fibra ótica. São todos meios físicos para levar os dados de uma ponta a outra. Esses meios de transmissão exigem uma infraestrutura de instalação pesada. Você tem que passar o cabo trançado até a casa do usuário, você tem que levar o cabo coaxial, você tem que passar a fibra ótica. Há também técnicas sem fio para a mesma função e que inclusive já foram testadas. Aliás, a última milha, como é denominada a forma que qualquer operadora leva o sinal de internet até a casa do usuário, é uma discussão bastante antiga. Cada operadora tem sua própria oferta de serviço. A grande vantagem de usar rádios transmissores sem fios nessa última milha é que não há investimento em infraestrutura. Para ser mais preciso, não é necessário passar o cabo até a casa de cada um dos assinantes. Por outro lado, a principal diferença entre as transmissões cabeadas e as sem fio está ligada à interferência. Mesmo no par trançado, que são só 2 fios metálicos trançados, colocados nos cabos aí dos postes, né, você tem menos interferência eletromagnética do que um rádio de transmissão de um operador de telefonia celular, por exemplo. A robustez dos meios físicos, cabo coaxial, par trançado e fibra ótica, é indiscutivelmente superior a você tentar fazer essa transmissão de última milha usando um padrão sem fio. O cabo de par trançado é constituído por 2 filamentos isolados de cobre torcidos. Normalmente, vários fios de par trançado são agrupados e fechados em um revestimento protetor para formar um cabo. O cabo de par trançado é o mais popular entre os 3, consequentemente, é o mais barato também. No par trançado, a técnica mais utilizada é a ADSL, um padrão antigo que aproveita a infraestrutura da telefonia fixa para a internet. Você modula os dados dentro de uma certa frequência e a técnica de construção do par trançado tem uma limitação quanto à quantidade de dados que você consegue enfiar lá dentro. Um nível acima está o cabo coaxial. Muita gente conhece esse cabo branco utilizado nas conexões de TV por assinatura. Ele também é usado para levar o sinal da internet. O coaxial é um cabo feito por um fio central de cobre que transmite o sinal cercado por uma malha isolante, uma espécie de blindagem. Ela protege os dados transmitidos, absorvendo possíveis interferências. Com esse tipo de cabo, a lógica é simples. Quem mora perto da central de distribuição tem mais velocidade. Quem mora longe, menos. Então você consegue, com um cabo coaxial, entregar velocidades da ordem de 100 mega, 200 mega. E uma coisa muito interessante que acontece com a questão de fios metálicos, caso do cabo coaxial e caso do par trançado, é que há uma atenuação do sinal de acordo com a distância. A fibra ótica, como você já imagina, é o topo dessa pirâmide. Esse tipo de cabo transporta sinais de dados na forma de pulsos modulados de luz. É um dos melhores meios para transportar dados porque oferece altíssimas velocidades e grande capacidade.
E como isso é luz, as interferências eletromagnéticas que acontecem no par trançado, no cabo coaxial, não acontecem na fibra ótica. A fibra ótica já é bastante utilizada pelas operadoras nas conexões entre seu ponto central e outras centrais espalhadas pelas cidades. Depois, na tal última milha, muitas optam pelos cabos de par trançado ou coaxiais, mas já tem operadora oferecendo conexão de fibra ótica até a casa do usuário. No entanto, é um serviço bastante restrito, disponível somente em grandes capitais e ainda assim em alguns bairros selecionados. A gente já começa a ouvir falar de conexões de internet de 1 gigabit de velocidade. É o caso das conexões que o Google oferece em algumas cidades americanas. Para alcançar essa velocidade, a fibra ótica, chegando até a casa do usuário, é sem dúvida a melhor opção. No Brasil, ainda não temos conexões tão rápidas assim sendo entregues a consumidores finais, mas é questão de tempo. Ou seja, a fibra ótica chegando à sua casa é mesmo o futuro da internet. Só não dá para saber quando esse futuro vai mesmo chegar. Olá, então vocês puderam perceber aí, né, o quanto evolui e a gente está percebendo exatamente nesse momento, né, que tudo isso que foi falado ali no vídeo já se passou assim rapidamente e a gente tem novas tecnologias que a gente possa aí entender como que pode ser aplicado na sua organização. É só para você perceber que quanto mais a gente precisa daquele recurso tecnologia da informação no caso, a gente tem isso praticamente em mãos ou muitas vezes a gente não está na nossa mão hoje, mas existe aí várias empresas, várias iniciativas que já estão lançando mão disso, né? A gente ouviu agora há pouco, né, em relação ao objeto, a internet das coisas, né, que são todos os objetos que possuem algum recurso eletrônico e que, por conta disso, já consegue fazer uma conexão direta com a internet. Isso é muito aplicado hoje em dia. Então, de repente, você está no supermercado com o teu celular e passa perto de um produto, você já vai perceber que aquele produto lá se mostra para ser comprado assim rapidamente e você fala assim, mas por que isso é possível? Em função exatamente da rede de comunicação e também da tecnologia embarcada nesses equipamentos que são aí, né, muito utilizados hoje em dia. Bom, continuando lá, materiais complementares, você vai ver um pouco mais sobre a história da telecomunicação nesse vídeo, tá? Então, para você acessar. Vamos para um novo assunto, internet, né? O que é internet, então? No conceito lá, ó, é uma conexão de todas as redes mundiais e possui uma sucessão de recursos para que você ou a sua organização, né, possa trocar informação, conhecimento com outras pessoas, outras organizações. Não possui um dono, isso é uma característica bem importante, né? Fala assim, ó, quem é o dono da internet? Então, muitas vezes a internet não está, diria assim, não está navegando, né? Que é o termo mais utilizado, você não consegue conectar com a internet, aí você fala assim, ó, quem é o responsável, né? Lógico que, nesse momento, eu tenho responsável sim, mas a internet em si, muitas vezes a gente refere-se à internet, ele não tem um dono exatamente, tá? Então, nenhuma organização administrativa formal, mas várias empresas utilizam-se de equipamentos que são os dispositivos eletrônicos, aquele hardware e software que a gente comentou agora há pouco, para que essa internet seja possível, né, ela realmente esteja viva. E aí a gente consegue conectar mundialmente, conectar na rede, na rede, na web, exatamente porque vários computadores estão interligados. Várias redes locais e as redes interlocais, né? Ou seja, as redes estão interconectadas através via satélite ou via fibra ótica. Tem um meio de comunicação, ou seja, tem como um protocolo que esteja navegando, que esteja transportando informação e aí a gente consegue acessar. Então, quando a gente fala assim, ó, eu não consigo navegar na internet,
talvez naquele ponto onde você esteja sem comunicação. Isso é o mais comum de todos. Ou então, muitas vezes você tem a comunicação, você tem uma antena, né, que consegue te captar e você consegue também chegar até essa rede, mas talvez eles falam muito em relação ao backbone, ou seja, existe algum recurso do provedor de internet que você contratou, muitas vezes eles não estão trabalhando sincronizado com a internet, ou por um defeito físico ou algum problema de software também. Ou seja, essa parte, lógico que tem um dono? Tem, mas eles estão acessando uma rede que é uma rede virtual, exatamente isso, né? Então a internet, eu não consigo, não é um negócio tão palpável assim. É um acesso realmente irrestrito, porque a gente tem como condições assim de estar usando um provedor aqui ou um provedor em um outro lugar do mundo rapidamente, e isso é o que proporciona aí a nossa internet, ok? Continuando então, quais são os serviços, né? Como que a internet funciona e o que você pode usar na internet? Vamos falar assim, o que você pode usar na internet? Muitos, tá? Mas vamos elencar alguns deles aqui, né? O e-mail, tá? Que é uma troca de documento, né? E acaba sendo até formal, porque a partir do e-mail que tem lá uma assinatura, você acaba se identificando pelo que você escreveu, você se responsabiliza, então exatamente uma carta registrada na qual eu tenho o endereço, quando existe uma troca de e-mail, aquele e-mail ele traz no corpo do e-mail, ou seja, naquele pacote de dados em relação ao e-mail, muitas vezes você vê só a parte que foi escrita ali em relação ao assunto, data, hora, quem mandou, né? A origem, o destino, que somos nós, ou então quando você manda para outra pessoa, e no corpo do e-mail lá tem todo um texto explicativo, etc. Bom, naquele corpo, ou seja, junto com o pacote do e-mail, tem lá algumas informações mostrando e identificando que aquele e-mail ele transitou, ele passou por alguns provedores e ali tem um rastro, né, que é uma identificação de como que ele chegou até você ou de como que ele chegou até o destino também, tudo bem? Então vamos continuando lá. A Telnet também é um protocolo, lá é um serviço que você faz comunicação dentro de uma rede. O FTP, que é a transferência, né, que é um protocolo de transferência de arquivos. Isso é bastante utilizado para você disponibilizar arquivos na sua internet como um todo. O bate-papo, esse é um dos mais utilizados, o recurso, um dos mais antigos aí é o Skype, hoje em dia ainda ativo, né? Mas aí tem vários outros que utilizam-se da internet para navegar, para tramitar e para utilizar a troca de informação. A telefonia, que é o VoIP, e aí aqui no bate-papo a gente está falando em caracteres, mas hoje em dia tem um bate-papo que também você consegue transmitir imagem, som. Quando você está na telefonia via internet, é você usar o telefone, que é exatamente a parte de voz, né, através da rede da internet. A videoconferência, no caso aqui, efetivamente a videoconferência você tem a imagem, som, né, automaticamente, e você consegue conectar não só com duas pessoas, mas várias pessoas também, da mesma forma que eu tenho lá como fazer um grupo de bate-papo. Na videoconferência também eu consigo colocar lá uma sala na qual eu estou transmitindo, por exemplo, uma palestra e outras pessoas estão assistindo e inclusive participando também. Compra e leilões via web, ou seja, transações comerciais de forma geral. Ouvir uma música pela internet? Com certeza, né? Tem vários softwares, várias bibliotecas, acessos aí, não só música ou rádio ou ao vivo, né? Vamos falar assim, o vídeo na internet, tanto ao vivo como nas bibliotecas de vídeo. Então tem vários recursos aí. Só para a gente explicar um pouquinho aqui, um deles aqui, ó, como que é o VoIP, né? O que é o VoIP? Então é a chamada telefônica, que é exatamente a parte de telefonia em si, que é do voz sobre IP, né? Utiliza um protocolo da internet para navegar lá em relação à internet em si. Tudo bem?
Continuando aqui, videoconferência. O que é uma videoconferência? Então, permite que todas as pessoas com uma webcam instalada em seu computador conversem por áudio e vídeo. Então, eu consigo colocar áudio e vídeo juntamente, né, para que essas pessoas, ou grupo de pessoas, consigam interagir, ok? Ao mesmo tempo. O MP3 é em relação à música, né, que é um formato digital das músicas, no caso de um áudio, que é a mais utilizada hoje em dia. Existem lá inúmeros sites que você pode baixar, ou no caso ouvir. Você nem sempre precisa baixar a música, mas você pode ouvir ela diretamente de um provedor, de uma biblioteca de MP3. E muitas vezes você pode aí, inclusive, trazer esse vídeo, que é o som, né? Melhor dizendo, um som, é uma música, você só ouve, né? Então, um arquivo MP3, você baixa ele, coloca ele no teu celular, você consegue ouvir também. Ou seja, são recursos que estão disponíveis na internet, muitos deles são gratuitos, mas muitos são pagos também. Então, existe lá essa possibilidade de você estar tarifando aquilo que você coloca como disposição de um cliente, de um usuário, ou então você pode também deixar free, que é o sentido lá livre, ou seja, não tem tarifação. Tudo bem? Continuando em serviços da internet, vamos falar um pouco mais sobre alguns comunicadores. Esses comunicadores são importantes, que muitas vezes você utiliza não só, né, num bate-papo informal, mas é muito utilizado também na área profissional. Olha lá, comunicadores de mensagens instantâneas, o MSN, o Google Talk, o Yahoo Messenger, o Skype, os e-mails gratuitos são o Gmail, Hotmail, Yahoo Mail, tem outros, né? Tem vários outros aí, mas são recursos bastante utilizados, não só para uma comunicação com a sua família, com seu amigo, mas também na área profissional. Você pode criar grupos, você pode criar contatos, uma rede de contatos através dessas ferramentas, exatamente para você registrar aquilo que você está conversando, mandando, inclusive, aí um documento, mandando uma imagem, para que fique registrado também o momento que você mandou e que a pessoa dê um retorno, dê um parecer. Isso é bastante utilizado aí através da internet. Só para a gente mostrar um pouquinho, talvez você não tenha aí, até como curiosidade, você não tenha esse conceito, mas quando a gente tem um endereço, né? Quando a gente fala endereço na internet, que é exatamente essa questão do e-mail, né? Então, o e-mail nada mais é do que um endereço na internet. E ela é composta aí, basicamente, nesse formato, tá? Então, eu tenho um arroba que caracteriza um e-mail. Então, sempre quando tem um texto, esse texto, ele está no meio do texto tem um arroba, significa que é um endereço na internet. E aí, a parte inicial aqui é o nome, ou uma identificação de uma pessoa, ou identificação de um departamento. Aqui muitas vezes tem o Fale Conosco, tem o contato, né? E é um texto que tem aqui no início. E aqui tem um nome, né? Merres, mas poderia ter qualquer texto aqui. Essa parte não, essa parte aqui, ele vem do domínio, né? A gente diz aí o domínio de onde é. Então, o computador hospedeiro identifica lá um deles, tá? A função dessa identificação e a localização. O mais importante para você entender, essa localização significa quando eu não tenho, ela é americana e .br é brasileira, e tem outras, né? IT é italiana e assim por diante, tá ok? É a identificação da localização do país, basicamente, ou então do grupo de países. Um outro conceito interessante e importante para vocês é a intranet. O que é intranet? É uma rede privada que utiliza software e protocolos do tipo TCP também, da própria internet, tá ok? Segundo turma em 2005. Então, a intranet, ela é o quê? É uma rede corporativa, pessoal. Quando eu crio como se fosse uma internet interna, a gente fala que é uma intranet. Então, é uma internet interna
que engloba todos os padrões da internet. Ele está baseado aqui no protocolo de comunicação da internet e, consequentemente, todos os serviços que ela oferece está dentro de onde? De uma rede corporativa. Mas, professor, isso parece ser uma LAN? Exatamente. É como se fosse uma LAN, porém é um protocolo de TCP/IP e que a gente consegue utilizar ela fora também da organização. Então, quando a gente fala numa rede local, a gente tem fisicamente aquele endereçamento local. Eu estou falando em endereçamento local porque quando a gente fala em TCP/IP, a gente tem um protocolo que é exatamente o número de identificação do seu computador. Todos os computadores têm um número de identificação. Quando a gente fala em identificação local, ou melhor, de rede local, a identificação é de um computador local. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho o meu computador e quando eu estou na minha rede internamente aqui na universidade, eu tenho acesso com um número aqui. Esse mesmo número pode ser acessível numa outra rede local. Diferentemente, se eu estou com um número da internet. Porque quando eu estou no número da internet, a numeração ela é única, que é a identificação do endereço físico daquela pessoa, ou seja, daquele equipamento, melhor dizendo, daquele equipamento no mundo inteiro. Então, a rede TCP/IP funciona assim. E a intranet faz isso também. Eu consigo, então, identificar, através da internet, eu consigo identificar o computador. Então, ela fica identificada como se fosse uma rede local, mas utilizando a internet. Tudo bem? O mais importante a gente entender dos recursos dessa intranet é a utilização exatamente de algum aplicativo. Vamos imaginar o seguinte, você está numa organização, você tem várias filiais e essas filiais têm acesso à sua rede? Sim, tem acesso à sua rede. É uma rede local? Não, ela está utilizando a intranet. Ela está usando um aplicativo, por exemplo, um aplicativo contábil, um aplicativo de RH, de recursos humanos, e lá da filial de outro estado, que está a 200, 300 quilômetros de distância, né, eles têm acesso à sua rede. Pode ser também via VPN? Pode, mas nesse caso não. É via protocolo da internet, utilizando então a intranet. Por que implementar a intranet? Então, só para a gente responder, né? Vamos lá. Fácil acesso às informações da empresa, ou seja, é uma rede empresarial, particular, privada, aumenta o tempo produtivo, eu consigo trazer alguns recursos específicos dentro desse contexto que é da intranet, compartilhamento de documentos, então passa a ter uma ideia de que eu estou no mesmo local, né? Embora eu tenha filiais a 300, 500, 1.000 quilômetros, mas me parece que está internamente, está junto, né? Um colega de trabalho que está na mesma sala ou na sala ao lado, reduz distância, no caso, permite as transferências de conhecimento pela reutilização dos documentos usados com sucesso e permite acesso rápido pelos tomadores de decisão exatamente por conta de tudo isso, né? Se eu tenho lá uma consolidação, eu tenho lá uma tramitação de documentação, de conhecimento, de informações de empresa toda, diminuindo as distâncias, com certeza os tomadores de decisão, chamados lá os diretores, os executivos, né? Eles têm lá também um acesso rápido para tomar a decisão mais assertiva. E a extranet, né? O que é a extranet? Ela é uma conexão de rede que utiliza a tecnologia também da internet, porém ela está conectando mais de uma empresa. Então, com a intranet, você pode estar abrindo, né, para os seus clientes e fornecedores e parceiros de negócio, segundo aí o Brian. Então, é uma tecnologia muito utilizada, a extranet, exatamente porque eu consigo fazer lá um login e senha, né? Basta ter um login e senha, eu consigo ir para outra organização. Ah, mas como é que a gente poderia utilizar isso, né? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um fornecedor de produtos ou fornecedor de serviço, eu disponibilizo ou ele me disponibiliza o sistema dele para eu fazer um login e senha no sistema dele. Não estou na minha organização, não é um sistema de informação da minha organização, mas sim eu tenho acesso à informação diretamente no sistema dele, através de um login e senha. Por quê?
porque eu faço a identificação e pela identificação o sistema dele vai permitir que eu faça algumas operações restritas, né? Ou seja, controladas, para que eu não faça lá qualquer, entre aspas, qualquer besteira, né? Então, eu vou acessar exatamente as informações ou então vou fazer a digitação, o input de qualquer dado ou informação que seja relacionado àquilo que realmente eu quero ou estou buscando. E da mesma forma, a gente também pode disponibilizar isso da nossa parte aqui. Isso é extranet. Ok? Bom, agora a gente tem mais um vídeo aqui que é importante para você entender como é que funciona aí, o pacote de dados, né? Pensando no TCP/IP. For the first time in history, people and machinery are working together, realizing a dream. A uniting force that knows no geographical boundaries, without regard to race, creed, or color. A new era where communication truly brings people together. This is the dawn of the net. Want to know how it works? Click here to begin your journey into the net. Now, exactly what happened when you clicked on that link? You started a flow of information. This information travels down into your own personal mailroom, where Mr. IP packages it, labels it, and sends it on its way. Each packet is limited in its size. The mailroom must decide how to divide the information and how to package it. Now, the package needs a label containing important information, such as sender's address, receiver's address, and the type of packet it is. Because this particular packet is going out onto the internet, it also gets an address for the proxy server, which has a special function, as we'll see later. The packet is now launched onto your local area network, or LAN. This network is used to connect all the local computers, routers, printers, etc. for information exchange within the physical walls of the building. The LAN is a pretty uncontrolled place, and unfortunately, accidents can happen. The highway of the LAN is packed with all types of information. These are IP packets, Novell packets, Apple Talk packets. They're going against traffic, as usual. The local router reads the address and, if necessary, lifts the packet onto another network. The router, a symbol of control in a seemingly disorganized world. Whoops, sorry about that. Let's go with this one here, this one here. This one's here, this one goes here. I don't like this one. Let's go with this one, this one goes here. A little bit left, let's go with this one here. Another jam here. Let's put that one here. Let's put that one here. There he is, systematic, uncaring, methodical, conservative, and sometimes not quite up to speed. Sorry. But at least he is exact, for the most part. That one goes there, that was there, and this one goes there. Well, another one goes there, that goes there. He's behind him, let's go there, that goes there, he goes there, let's put that one there. As the packets leave the router,
they make their way into the corporate intranet and head for the router switch. A bit more efficient than the router switch plays fast and loose with IP packets, deftly routing them along their way. A digital pinball wizard, if you will. Here we go. Here comes another one. And it's another. Watch this, Mom. Here goes. Whoop, we're on the dice. Hey, in there, in there, in there. Over the left, over the right, over the left, over the right. You got it. Here it comes. Right on. He shoots. He scores. It's going. Hey, wait. Here, watch out. Here comes another one. Oh, here we go. And it's gone. As packets arrive at their destination, they're picked up by the network interface, ready to be sent to the next level. In this case, the proxy. The proxy is used by many companies as sort of a middleman in order to lessen the load on their internet connection, and for security reasons as well. As you can see, the packets are all of various sizes, depending upon their content. The proxy opens the packet and looks for the web address, or URL. Depending upon whether the address is acceptable, the packet is sent on to the internet. There are, however, some addresses which do not meet with the approval of the proxy, that is to say, corporate or... Olá, então vocês puderam ver como é que como que as coisas trafegam, né, através desse protocolo TCP/IP. Ou seja, você tem várias regras. E isso é importante você entender. Por quê? Porque no momento em que você está utilizando a internet, você não pode colocar tudo que você quer. Tem sempre uma regra para ser obedecida. Existe lá, apesar da internet não ter um dono, existe exatamente esse protocolo que é para você entender que você pode utilizar a partir do momento que você também obedece a essas regras, tá ok? Bom, vamos lá, mais um assunto diferente, que é o comércio eletrônico. O que é um comércio eletrônico, então, né? No conceito, a gente tem lá o processo de compra, venda, transferência, troca de produto, serviços ou informações via rede de computadores, incluindo lá a internet. Segundo o Turban, ele diz isso, né? Então, vocês já viram esse desenho do carrinho de compra da internet? Muito bem. Então, as pessoas fazem uso do comércio eletrônico sempre que tem lá um acesso à internet e você está acessando um portal. Da mesma forma, qualquer empresa, né, como você ou sua organização, ele pode fazer uso também do e-commerce, que é exatamente uma parte do e-business, que é todos os negócios envolvidos na internet, baseado na internet, baseado em comércio eletrônico, é o e-commerce. E o e-business são todos os recursos de negócios eletrônicos. Bom, continuando, o comércio eletrônico tem alguns benefícios. Quais são esses benefícios? Faz parte, então, do comércio eletrônico, diminuir papel, tempo, distância, custo com o pessoal, relação com o cliente e facilidade de uso e controle. O ponto que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: a gente está usando tecnologia? Sim. A gente está usando. Qual é o benefício, principalmente, do comércio eletrônico para você? Então, a gente está usando o quê? A possibilidade de um sistema de informação na área de vendas, que é efetivamente o comércio eletrônico, ter o controle de tudo que está sendo vendido, sim, pela internet também. E o importante aqui que eu gostaria de comentar é relações com o cliente. Por que relações com o cliente? A partir do momento que eu tenho a possibilidade, eu dou a possibilidade de estar vendendo pela internet, o meu cliente, ele passa a ter a gente tem uma certa visibilidade e o cliente passa a ter uma certa confiança. Parece que não. Muitas vezes, né, a gente tem aquela confiança quando a gente vai numa loja física. A partir do momento do comércio eletrônico, dá a impressão que aquela loja, ela não existe, mas por outro lado, ela se torna um pouco mais transparente. Eu estou mostrando tudo o que eu tenho na minha loja,
eu tenho condições de mostrar mais informações do que fisicamente. Fisicamente, eu consigo perceber o produto no tato, na visão, mas virtualmente eu tenho lá como demonstrar a utilização daquele produto, né? Eu tenho como ter participação dos clientes em relação à venda, em relação ao produto, em relação à loja. Isso é muito importante para qualquer negócio. E a gente só vai conseguir isso por conta da tecnologia da informação. Então, o comércio eletrônico é um grande ambiente para que as pessoas tenham informações sobre os negócios, porque eu tenho elogios, sobre a venda, porque eu tenho elogios e também eu posso ter feedbacks contrários, ou então de devolução de produtos, ou de descontentamento da forma que foi feita a transação comercial. Então, é uma relação que dá mais transparência. Isso é bacana. Tá ok? Vamos lá, continuando, a gente tem do negócio eletrônico. Vamos para o slide? O que é um negócio eletrônico? Então, eu falei agora há pouco, vamos colocar aqui. Ó. Quando a gente fala em negócio eletrônico, é o eletrônico chamado business, né? Business nada mais é do que negócios eletrônicos na internet, com certeza. Está relacionado, então, na forma que os fornecedores, parceiros fazem para satisfazer as necessidades dos consumidores. E também está mais relacionado com o e-commerce, visto que gera mais receita, divisas, competitividade, utilizando a web como um todo. Tá ok? Então, quando a gente fala em e-business, dá a impressão que é mais e-commerce, mas o e-business envolve também outras áreas, que é a área de mobile também, né? Ou então de colaboração eletrônica. Então, tem portais colaborativos que não têm a venda, mas que têm a colaboração de qualquer parceiro, de negócio, parceiro ou fornecedor ou de cliente, em relação a um determinado produto. Continuando, quais são os modelos de negócio na internet, então? Uma loja virtual, como a gente falou agora há pouco, né? Uma loja virtual, aqui o foco é o e-commerce, corretora de informações, corretora de transações, o e-marketplace, né? O marketplace é exatamente um banco onde eu tenho lá várias informações de vários fornecedores dentro de um segmento, provedoras de conteúdo, provedor de serviços online, entre outros. Vamos lá para o próximo slide. A comunidade virtual também é um recurso bastante utilizado na internet, na qual eu posso divulgar também o meu produto. Por quê? Porque a comunidade tem fins comuns, né? E aí, por exemplo, uma rede de pesca, de pescadores, né? Tenho comunidade de pescadores, então eu consigo oferecer o meu produto lá facilmente. Um portal, sindicalizadores. Esses sindicalizadores, só para constar, né? Aqui são a comercialização de cadastros, de todos os cadastros que tem na internet. Então, eu consigo, de forma rápida, facilitar a transação, né? A disponibilização desses cadastros, um leilão, determinação dinâmica de preços, banner de propaganda. Esse é um ponto que as empresas utilizam bastante, né? Que é o banner de propaganda. Continuando aqui, agora a gente tem GED. O que é o GED, né? É a gestão eletrônica de documentos. Gostaria de falar o seguinte, né? Por que o GED é um dos recursos bastante, eu diria assim, com maior crescimento hoje em dia? Porque todos os documentos, todas as informações, todos os conhecimentos que nós temos são importantes. Porém, muitas vezes eles estão, de certa forma, desorganizadas. E o GED é uma tecnologia, é uma maneira de fazer com que eu consiga organizar esse conhecimento, esse documento dentro da empresa, né? Dentro de um assunto, dentro de uma necessidade. E aí, você pode estar utilizando muito isso. Por quê? Vamos lá. O analógico versus digital, para você entender, né? Uma certidão. Hoje, uma certidão negativa de qualquer
protesto, certidão negativa numa prefeitura, é possível você utilizar também o digital? Talvez não em todas, mas o caminho é esse, né? Do analógico para o digital. Então, o digital tem muito mais agilidade, rapidez e veracidade também. Ele tem lá a particularidade de você estar fazendo uma assinatura, um certificado digital, e você tem como, tanto pelo certificado digital ou também por um código de validação, você tem como validar que aquele documento, aquela informação é verídica, apesar de ser digital. Os exames, né? Principalmente o exame médico, que está muito comum hoje em dia, você não precisa ir lá mais buscar aquele exame que foi feito há 2, 3 dias atrás, né? Ele manda para você um login e senha, você consegue obter essa informação diretamente no portal, ou então você recebe via PDF. Eleições também, processos judiciais, então eu tenho como tramitar, eu consigo consultar como é que anda a tramitação de um processo judicial rapidamente via, no caso aí, a gestão eletrônica de documentos. Ou seja, pessoal, gestão eletrônica de documentos é muito importante. Na área fiscal, por exemplo, né, é muito comum a gente ter vários documentos. Eu diria que quase todos os documentos eletrônicos, os documentos fiscais, documentação que a empresa, uma organização ou pessoa física precisa guardar, hoje a gente pode estar guardando eletronicamente. Ou eu gero ele eletronicamente, que é, por exemplo, uma nota fiscal eletrônica, ou então um documento que eu consigo montar ele ainda não é legalmente eletrônico, mas eu consigo tornar ele eletrônico através de um escaneamento, eu consigo lá também digitalizar o meu certificado digital, dizendo, olha, aquele documento é verídico e eu me responsabilizo por esse documento. Então, é bastante utilizado a gestão eletrônica de documentos, desde que, lembrando do que a gente falou agora há pouco, né? Banco de dados também utilizados na gestão eletrônica de documentos. Então, se eu tenho um banco de dados para informações, para os dados dos meus sistemas de informações, eu tenho que ter também um banco de dados para armazenar documentos eletrônicos também. Tudo bem? Temos mais um vídeo agora. Um vídeo para a gente entender como que a gente poderia fazer essa gestão eletrônica de documentos. Isso lhe lembra algo? Cotações, pedidos, notas de entrega, faturas. A pilha está literalmente ficando mais alta que você? Os documentos importantes estão em algum lugar ali ou em outro lugar. Se eu ao menos soubesse onde. E como é possível chegar a eles quando realmente eles são imediatamente necessários? Não é nenhuma surpresa que seus funcionários perdem a visão geral, perdem seus compromissos ou desistem por completo. Mas medidas desesperadas também não ajudam nada. É o momento certo para a gestão eletrônica de documentos, com o DocuWare. Os documentos são digitalizados e armazenados em forma digital, automaticamente. Tudo é armazenado e gerenciado centralizadamente. Bom, quase tudo. A ordem gradualmente se estabelece e seus funcionários podem novamente focar. Isso é o que o arquivamento se parece nos dias de hoje. Um aprimoramento, certo? Os e-mails e arquivos também vão direto para o DocuWare automaticamente. Pesquisar é coisa do passado. Agora tudo se trata sobre localizar com um único clique. Fácil a todo momento e ao se movimentar, como em seu smartphone, por exemplo. E isso não é tudo. Você pode aprovar os documentos de forma digital em questão de segundos. Tudo praticamente funciona por si só. E começando imediatamente, documentos arquivados há décadas são coisa do passado. Sua empresa obtém um novo início e você pode finalmente liberar sua mente para novas ideias. Com o DocuWare.
Bom, facilidade, né? Você conseguir aí fazer uma assinatura, fazer uma visualização de um documento. Por exemplo, ó, eu estou indo, né, estou fazendo uma viagem para 200, 300 quilômetros. De repente eu esqueci um documento. Como é que eu faço? Não, eu acesso a minha biblioteca, eu acesso a minha internet, através de uma intranet, faço login e senha, estou dentro do meu banco de dados eletrônico de documentos e eu consigo visualizar. Por quê? Rapidamente eu faço uma pesquisa através de uma palavra, através de uma data e traz lá o conteúdo que eu preciso ver, preciso consultar ou preciso mostrar para alguém, ok? Vamos lá, o que é gestão eletrônica de documentos então? No conceito a gente tem lá, é uma tecnologia na qual você, né, pode prover um meio facilmente de gerar. Então é importante você perceber que você está gerando esse documento, então desde a geração do documento você já tem essa informação, você já tem esse controle para possíveis compartilhamento, recuperação. Pessoal, é importante você perceber o seguinte, no momento em que eu gero o documento, eu sei se esse documento pode ser compartilhado ou não, eu tenho algumas características, não é mesmo? Então, você tem que entender isso também, porque no momento que eu já crio ele, por exemplo, público ou privado, eu crio ele para um determinado grupo e outra coisa. Será que eu posso criar um documento para que ele possa ser alterado por outras pessoas? Então, esse critério você tem que saber. Continuando no slide, o GED também permite preservação desse patrimônio, né, que é exatamente o que a gente viu no vídeo, né? Ou seja, não precisa estar guardando o papel como um todo por muito tempo, tá ok? Você pode estar guardando ele eletronicamente. Os tipos de documentos são os tradicionais, eletrônicos, Workflow Management. Esse tipo de documento chamado Workflow Management significa o seguinte, né? Um termo em inglês, mas gerenciamento de fluxo de dados. Como é que se faz isso? Todo o processo da empresa tem que ter um fluxo. Um fluxo, por exemplo, ó, eu compro, faço um pedido, faço recebimento de mercadoria e tem um fluxo. Esse fluxo eu posso estar eletronicamente documentado para eu seguir isso também. E o próprio sistema de informação também pode facilitar esse fluxo de informação, que é exatamente juntamente com o JET. Continuando lá, o que é um EDM? EDM significa Enterprise Document Management. É um conjunto de tecnologias, que é um fluxo de dados também da empresa, para que eu possa trabalhar com todo o gerenciamento de fluxo e armazenamento e recuperação daquele documento. Gestão do conhecimento. O que é gestão do conhecimento, né? É um processo que ajuda as organizações a identificar, selecionar, organizar, disseminar, transferir e aplicar informações e experiências importantes que fazem parte da memória. Segundo o Torva, em 2005. Eu destaco o seguinte, qual que é a experiência que você tem dentro do que você já trabalhou? Muita experiência, você já percebeu o que deu certo e o que não deu certo. Isso é conhecimento. Então, conhecimento é tudo aquilo que eu vou agregando dentro da minha mente, dentro da minha característica, do meu ponto de vista, saber se deu certo ou não. E é exatamente isso que a gestão do conhecimento diz, né? Será que eu consigo identificar aquilo que deu certo? Vou selecionar aquilo que realmente é importante para a organização? Eu consigo organizar isso de certa forma para que eu consiga buscar aquele conhecimento que eu tive numa determinada época? A gente vai conseguir sim através da gestão do conhecimento. Então, para isso, a gente vai usar a TI também, que vai facilitar aí, no caso, a gestão do conhecimento dentro da organização. Logicamente, essa organização, ela depende de uma estrutura de TI que esteja preparada para que aquele conhecimento seja documentado, seja relatado via voz, via vídeo, via texto. Todos os recursos é possível a gente estar utilizando, né, mapeado, né, de certa forma para a gente poder ter acesso, para a gente poder fazer uma evolução daquele conhecimento. Tudo que eu sei fazer hoje, amanhã eu posso fazer melhor. E como é que a gente faz isso? Vai atualizando aquele conhecimento que a gente tinha anteriormente. Vamos para o próximo slide aqui, só para a gente comparar aí, fazer um GED com gestão de conhecimento, né? Então,
pode-se notar que a tecnologia que está embutida na definição do fluxo de um documento e um processo com as devidas tomadas de decisão já não é mais informação, e sim conhecimento. Então, a partir do momento que eu sei que aquele fluxo do processo é uma forma certa, é uma forma mais produtiva, é uma forma de maior sucesso para mim, ele se torna então um conhecimento. E todo aquele conhecimento que a gente tinha antes é perdido? Não, ele é melhorado, tá? Ele é modificado para melhor. E a gestão do conhecimento é um conjunto de ferramentas, e aí sim a gente está falando em TI aqui, né? Então, são ferramentas para a automação. Então, eu posso colocar a automatização através de um computador, através de hardware, através de software, para relacionar, para conseguir disponibilizar, compartilhar com outras pessoas. Isso tudo na qual inclui o GED também. Tudo bem? Mais umas informações aqui, você tem como consultar outras, fazer pesquisa outras fontes também nesses links, né? E a gestão do conhecimento então envolve o processo de o quê? Obter, gerenciar, compartilhar a experiência e a especialização dos funcionários usando a tecnologia para alavancar de forma corporativa. Então, quando a gente fala em gestão do conhecimento e gestão eletrônica de documentos, a gente está dizendo que a corporação, a empresa, ela tem condições de estar buscando melhor guardar, né, compartilhar e fazer com que um funcionário proporcionar, eu diria assim, a evolução daquele funcionário dentro de uma técnica. Se ele trabalha no setor, por exemplo, contábil ou no setor industrial, será que ele consegue evoluir aquilo que ele já sabe? Ótimo, todo mundo consegue evoluir, mas se eu consigo compartilhar o conhecimento, a experiência que o meu colega teve numa outra empresa, no caso, outra filial ou outra empresa, e a gente consegue trazer isso para a nossa corporação. A gente consegue? Sim, de forma controlada, de forma eletrônica, gerenciada, porque eu criei aquele documento, eu tenho como saber se eu posso usar ou não, se eu posso melhorar ou não, eu posso adaptar aquilo para a nossa realidade? Posso. Então, é uma maneira de se fazer isso e de se melhorar, né? Isso se chama, inclusive, maturidade no processo. Tudo bem? Temos mais um slide aqui mostrando alguns documentos complementares, materiais para você ler, você conhecer um pouco mais sobre gestão eletrônica de documentos e também o sistema, né, de gestão eletrônica de documentos chamado, com a técnica de RFID, tá ok? Bom, então você pode estar vendo isso também. Bom, a gente fica, né, com esses conceitos para que você possa aí trabalhar em relação à tecnologia da informação. A gente entrou em TIC também, porque falamos em comunicação, então tecnologia da informação e comunicação, para ampliar mais ainda o seu conhecimento, né, para você ser um profissional mais completo e você conseguir aí, eu diria assim, estar preparado na sua empresa ou estar preparado na sua vida acadêmica, num concurso, em qualquer lugar que você vá trabalhar e você consiga então trazer maior resultado, né? Não só na sua organização, você gerenciando um departamento ou você trabalhando efetivamente no operacional, mas também trazendo novas divisas, né? Você vai poder trazer novas divisas porque você tem um conhecimento maior, então você pode estar alcançando novos sucessos, novos patamares. A gente tem voltando aqui no slide, a gente tem um dado aqui que é o seguinte, coloquei aqui para vocês, ó, Data Warehouse nesse slide aqui, na verdade aqui é o Data Mart. Por que Data Mart, né? Porque ele vai orientar por um assunto. Eu disse no início da aula que era Data Warehouse. Nesse caso aqui é Data Mart, tá ok? Eu tenho o Data Warehouse, mas quando eu faço uma canalização, eu faço lá uma orientação e busco num determinado assunto, significa isso Data Mart. Eu consigo fazer isso porque o meu Data Warehouse foi preparado com vários bancos de dados, do jeito que eu expliquei, tá certo? Então eu tenho lá a parte contábil, parte financeira,
diria, a parte industrial, todas as áreas. Mas eu consigo fazer uma consulta, eu diria assim, transversal. Isso através de um data mart, porque eu consigo, de um determinado assunto, que é, por exemplo, pesquisar sobre compras de produto, qual que é a melhor técnica de compra de produtos. Então, eu vou precisar das informações do meu sistema de compra, sistema de estoque, sistema, né, financeiro, porque eu tenho condições de pagamento também, etc. Então, eu consigo canalizar, orientar por um determinado assunto. E aí, é a técnica de data mart, tá ok? Fica esclarecido para você. Agradeço aí a participação também, e aí a gente está na próxima aula para vocês no novo assunto, que vai ser na terceira teleaula nossa. Um grande abraço.